Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos à aula 44 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o professor Ricardo Neves e hoje nós vamos estudar uma questão que caiu no exame 2022.2 sobre tributos sobre o lucro. É o CPC 32, conforme eu já falei em aulas anteriores. A leitura e o conhecimento dos pronunciamentos técnicos é importante não só para o exame, mas também para o seu desempenho profissional. Então, eu recomendo fortemente que você leia esse CPC 32, que vai te auxiliar muito, tá? Na questão aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte: vamos ter que separar o que é societário e o que é fiscal, porque é uma empresa do lucro real e ele pede a apuração de tributos. Quando você faz uma DRE, você pega ali a receita, menos o custo das mercadorias vendidas, você chega no lucro bruto, tá? Se você ainda tem dúvidas sobre isso, tem diversas aulas sobre DRE aqui no nosso desafio, nas aulas que eu já dei, de diversas formas, estrutura, receita líquida. Aí você vai ter o lucro bruto. Do lucro bruto, você vai ter ali suas despesas, operacionais, aí você vai ter outras receitas, outras despesas, você vai chegar no lucro antes do imposto de renda. Só que para você apurar o imposto de renda, alguma dessas despesas que você tirou de forma societária, ou seja, para apurar o resultado da empresa, alguma dessas despesas para apuração fiscal, ela não vai entrar. Então, você tem que pegar esse lucro que você descobriu e adicionar aquelas despesas ali que não são dedutíveis, né, para efeito do cálculo do imposto de renda. Tá? Então, você tem que ter essa noção. Uma coisa é o resultado societário, o resultado da empresa, outra coisa é a apuração ali da questão fiscal. E na questão fiscal vai ter duas partes. Você vai ter a alíquota, que ele vai dar ali para você calcular, no caso do exercício aqui é 34%, e tem algumas despesas que são temporárias, tá? No caso aqui, são as provisões de ações trabalhistas, ou seja, é uma provisão que foi reconhecida que ainda não houve o pagamento, você está fazendo só essa provisão, já há o reconhecimento, né? A forma do reconhecimento em outros pronunciamentos fala sobre isso, mas tem a provisão. No caso dessa provisão, a gente trata isso de imposto de renda da pessoa jurídica diferido, ou seja, você vai postergar esse imposto de renda pessoa jurídica. Então, o imposto de renda do lucro líquido com as adições é o imposto de renda corrente, aí você vai ter o imposto de renda diferido. Aí sim você descobre o lucro líquido que ele está pedindo aqui, no caso do exercício. E vocês vão observar que ele tenta te confundir nas respostas, porque quando você apura o resultado ali da DRE, que vai dar 180 mil, que é a letra D, ele já tem um resultado, que é o lucro antes do imposto de renda. Se você colocar só as adições, ele vai dar um outro valor, sem o imposto de renda diferido. Então, resumindo, são várias coisas aqui que você tem que entender. Resultado societário você descobre na DRE, tá? Depois você tem o seu resultado fiscal, que você vai pegar o lucro líquido ali da sua DRE e vai adicionar aquelas despesas que não são dedutíveis para efeito do imposto de renda, tá? Para efeito do imposto de renda. E dentro dessas despesas, você pode ter alguma provisão, alguma despesa temporária que você tem que diferir, né? Ou seja, você tem que postergar e colocar ali na DRE, né? Porque abaixo do resultado antes do imposto de renda, você vai colocar imposto de renda corrente e imposto de renda diferido. Aí sim você descobre o lucro líquido da entidade para efeito desse exercício. Eu sei que é um exercício um pouco casca grossa, mas se ele cair da forma que está aqui e você souber fazer, você faz rápido assim como você faria uma DRE normal, tá? Então é possível que você, se você tiver o conhecimento disso que eu falei agora, e você vai entender quando eu fazer a DRE, fazer a apuração aqui, que nem é tão difícil assim se for nesses moldes aqui. Então você nem precisa pular essa questão. Porque às vezes a pessoa veria tributo sobre o lucro, dedutível, temporário, mas você vai ver que na prática
é possível que se faça de uma forma muito rápida, tá? Então, feito esse preâmbulo, vamos abrir aqui a questão. Ele fala o seguinte, ó, uma sociedade empresária optante pelo lucro real apresentou as seguintes despesas, custos e receitas em 2021. Receita de venda de serviços prestados, tributável. Receita de equivalência patrimonial, não tributável. Custo dos serviços prestados dedutíveis, 250 mil. Despesas com provisão para processos trabalhistas não dedutíveis temporárias. Despesas com multas não dedutíveis, 40 mil. A sociedade empresária apresenta histórico de lucratividade e um estudo detalhado que também prevê a apuração de lucro nos próximos 5 anos, de acordo com... Aí ele pergunta, de acordo com o CPC 32, que é o tributo sobre o lucro líquido contábil da sociedade empresária em 31/12, considerando a alíquota fixa dos tributos sobre o lucro em 34%, foi de quanto? Então veja que aqui você primeiro tem que saber o que é despesa dedutível e o que é despesa não dedutível para efeito da apuração aqui do lucro real. No entanto, ele já deu pronto para você. Ele falou, olha, essa aqui é tributável, essa é não tributável, então você não tem nem que classificar, você teria que só fazer ali os cálculos. Mas é importante que, para você aprofundar nesse assunto, você descobriu o que de fato é tributado, o que de fato é dedutível e o que não é dedutível, tá? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa aqui, vamos apurar a DRE para vocês entenderem. Então, vamos apurar aqui a DRE. Como vai ficar a nossa DRE? Você tem sua receita de serviços, sua receita. Quanto que é a sua receita? 500 mil. Então, vamos lançar aqui. 500 mil. 500 mil. Perfeito. 500 mil. Aí, você tem aqui sua receita de equivalência patrimonial. Como ela não é operacional, né? Ela vai depois do lucro bruto ali. Então, da receita você tem que deduzir, lembra lá da estrutura da DRE, os custos dos serviços prestados aqui, ou custo dos produtos vendidos. No caso, é o custo dos serviços que foram prestados, que foi de quanto? 250 mil. Então, 250 mil reais. Então, seu lucro bruto é de 250 mil reais. Tá? Depois do lucro bruto aqui, você vai colocar a sua receita de equivalência patrimonial, que não é tributável, mas é uma receita que você teve. Você vai colocar aqui, mais receita de equivalência patrimonial de 20 mil reais, tá? 20 mil. Aí você tem duas despesas aqui, né? Você tem a despesa com processo trabalhista, despesa trabalhista, que é 50 mil, e uma outra despesa com multa, você vai tirar a despesa com multa de 40 mil reais. 40 mil reais. Então, aqui 50 mil, menos o custo dos serviços prestados negativo, isso aqui entrou positivo, as duas despesas aqui negativo. Então, 250 mil reais. Vamos lá, 250 mil reais. Mais 20 mil, né? Da receita, que foi uma outra receita que você teve. Menos 50 mil, menos 40 mil. Então, o seu lucro... Aqui, ó, seu lucro antes do imposto de renda foi de 180 mil. Veja que aqui ele já tenta te confundir. Ó. Ele fala para você calcular aqui o seu... Você marcar a letra D, né, que já tem um resultado, mas não é. Então, vamos continuar aqui para efeito do imposto de renda. Vamos calcular o imposto de renda aqui. Imposto de renda da pessoa jurídica. O que vai ser seu imposto de renda da pessoa jurídica? Então, você vai pegar seu lucro antes do imposto de renda, tá? Aqui, ó, daqui a pouco a gente faz o outro cálculo aqui. Vou continuar a interpretação aqui. Você vai pegar aqui, ó, seu lucro antes do imposto de renda, que vai ser a base que você está
fazendo aí, que é 180 mil. 180 mil. Veja que essa receita aqui, ó, que está no cômputo aqui do lucro sobre o imposto de renda, ela não é tributável. Então, você vai pegar aqui, ó, e vai tirar a receita que você teve da equivalência patrimonial. Por que você vai tirar? Porque ela é uma receita que você teve, que está somada aqui no lucro antes do imposto de renda, mas ela não é tributável. Então, você vai tirar a receita da equivalência patrimonial aqui, que é 20 mil reais, tá? Que é 20 mil reais. Aí, o que acontece? Você tem que tirar do efeito do lucro antes do imposto de renda, você tem que adicionar aqui aquelas despesas que não são dedutíveis. Ou seja, porque ali no lucro do imposto de renda, no lucro antes do imposto de renda, você deduziu algumas despesas para efeito societário. Só que algumas despesas aqui, que é a despesa com multa e a despesa trabalhista, ela não é dedutível para efeito do imposto de renda. Tá? E depois nós podemos discutir o que é uma despesa dedutível e o que não é dedutível. Ele já falou que não é dedutível. Então, você tem que, para você apurar o imposto de renda de pessoa jurídica, você vai ter que adicionar essas duas despesas aqui que não são dedutíveis, que é a despesa com multa, né? E a despesa trabalhista. Então, você tem aqui a despesa trabalhista, que é de quanto? 50 mil. E você tem a despesa com multa de 20 mil. Desculpa, de 40 mil, tá aqui. Então, se você pegar aqui, ó, os 180 mil menos 20 mil da receita de equivalência patrimonial que não é tributado, vai dar 160 mais 50 mil mais 40 mil. Então, você vai chegar no lucro fiscal aqui, ó, no lucro fiscal de 250 mil. E aqui ele tenta te confundir de novo. Por quê que ele tenta te confundir de novo? Se você pegar 250 mil, que é o lucro fiscal, e colocar os 34%, que ele fala que é a alíquota aqui, ó, 250 mil vezes 34%, 250 mil vezes 34%, dá 85 mil. 85 mil. Então, continuando a DRI aqui, mas eu vou continuar ela de cá, para ficar certinho. Se você aplicar aqui, ó, os 34%, vai dar 85 mil, certo? No entanto, vamos pegar a continuação da DRE aqui, ó, DRE, vamos pegar só a parte final da DRE. Então, você tem ali seu lucro antes do imposto de renda, que é 180 mil. Aí aqui, ó, nós temos o que a gente chama de imposto de renda corrente. Isso aqui é um L, tá? Isso aqui é só uma setinha. IR corrente, que é os 85 mil, que é o que você descobriu aqui, ó. E aqui ele tenta te confundir de novo. Por quê? Se você pegar 180 mil menos os 85 mil aqui, você chega na letra A, que é 95. No entanto, quando você tem uma despesa que é temporária, você tem o que a gente chama aqui, ó, de IR diferido. IR diferido. Que ele vai entrar com o sinal trocado, que ele vai entrar como mais. Por quê? Como ele é uma despesa temporária, ele é um imposto de renda diferido, postergado. Depois você pode compensar isso lá na frente, porque você, de fato, quando você tem uma provisão trabalhista, você não pagou ainda. Então, para efeito fiscal, você está reconhecendo, mas você posterga esse imposto de renda. Então, dos 50 mil aqui, ó,
Quanto que você vai diferir? 34% desse valor. Então, você pegar 50 mil vezes 34%, que vai dar 17 mil. Então, aqui, ó, desses 85 mil aqui, que você descobriu do lucro fiscal, 17 mil é o imposto de renda diferido. Agora sim, o lucro que ele está pedindo aqui, líquido, na continuação da DRE aqui, que você tem a receita de venda, custo, serviço prestado, lucro bruto, a receita de equivalência patrimonial, despesa trabalhista, despesa com multa, lucro do imposto de renda. Você apurou que o imposto de renda para efeito do lucro fiscal, continuamos a DRE aqui. Então, o lucro do imposto de renda, suponha que aqui embaixo na DRE, você tem 180 mil, tá certo? Aí você tira 85 mil do imposto de renda corrente e soma 17 mil aqui do imposto de renda diferido, você chega no valor de 112 mil reais. Então, o nosso gabarito, de fato, é a letra C, que é o nosso gabarito correto, tá? Então, veja que é uma questão, agora que eu vi que cortou um pouco ali, mas dá para enxergar tranquilamente ali, tá? Então, é uma questão um pouco mais casca grossa, mas que cai no exame de suficiência, mas basta você fazer a DRE para efeito societário. Do resultado antes do imposto de renda, você adiciona aquelas despesas que não são dedutíveis, e dessas despesas, se houver alguma temporária que você tenha que diferir o imposto de renda da pessoa jurídica, ele entra ali somando com sinal trocado. Aí você pega o lucro antes do imposto de renda, diminui o imposto de renda corrente, depois você soma o imposto de renda diferido, aí sim você tem o lucro líquido do exercício. Aqui eu fui explicando, mas até o vídeo está na mesma média da explicação das outras aulas aqui. Então é possível que você faça isso. Só você lembrar, apuro o meu resultado societário, que é a DRE, daquele resultado que der, adiciono aquilo que não é dedutível, descubro meu lucro fiscal, aplico o percentual. Desse percentual, tem algum temporário que é diferido, que eu tenho que diferir o imposto de renda, então ele vai entrar somando. Então você tem o imposto de renda corrente e o imposto de renda diferido, aí sim você tem seu lucro líquido do exercício, tá certo? Espero ter contribuído com essa questão. Leia o CPC 32. Eu sou o professor Ricardo Neves e até as próximas aulas.